Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A taiga estendia-se até onde a vista alcançava, um deserto branco onde o vento cortava impiedosamente e o silêncio parecia pesar como um manto de chumbo. A neve cobria tudo, abafando sons e apagando rastros. No meio dessa imensidão gélida, jazia uma mulher, estendida no chão, tremendo e fraca. Seus dedos vermelhos e dormentes afundavam na neve enquanto ela tentava rastejar, cada movimento um esforço sobre-humano. Seu nome era Helena. Seu rosto pálido e marcado pela dor testemunhava uma longa batalha contra a doença. Seus olhos, grandes e cheios de desespero, buscavam ajuda que nunca chegava. O vento uivava entre as árvores, como se para avisá-la de que o homem que ela mais amava acabará de traí-la. Este homem, Dmitri, não era um marido comum. Bonito, carismático e ambicioso, sempre soube seduzir e manipular. Mas por trás do seu charme escondia-se um coração frio, incapaz de compaixão quando se tratava dos seus próprios desejos. E hoje ele escolhera outra mulher, Natasha, deixando Helena sozinha, doente e à mercê da taiga. Helena sentia a fadiga se infiltrando em cada parte do seu corpo. Cada respiração era dolorosa, cada movimento parecia arrancar um pedaço de sua força. Mas em seus olhos, um brilho de determinação ainda reluzia. Ela sabia que se quisesse sobreviver, só poderia contar consigo mesma. A poucos quilômetros de distância, Dmitri ria. Sua cabana, quente e confortável, estava impregnada com o aroma de madeira queimada e vinho. Natasha, deitada ao seu lado, sorria, alheia ao mundo exterior e à miséria que deixará para trás. Dmitri pensava ter conquistado tudo, mas o destino, cruel e silencioso, já começava a tecer sua teia. Nessa imensa floresta gélida e implacável, Helena ainda não estava condenada. Cada passo, cada respiração, cada esforço a aproximava da sobrevivência e da vingança que o destino lhe reservava. O sol, mal despontando, penetrava levemente as árvores cobertas de geada. A taiga parecia ainda mais vasta e ameaçadora sob a luz pálida. Helena, com o corpo dormente e as roupas encharcadas de neve, avançava lentamente. Cada passo era uma luta contra a dor e o frio. Seus músculos gritavam, mas seu espírito se recusava a ceder. Ela sabia que se parasse, a morte chegaria mais rápido que o vento gélido. Enquanto isso, Dmitri desfrutava de sua nova vida. Em sua cabine, oferecia a Natasha tudo o que ela desejava: vinho quente, tapetes macios e promessas de um futuro brilhante. Ele se vangloriava com confiança, convicto de que sua decisão de deixar Helena fora um triunfo de sua inteligência e ambição. Mas as ilusões costumam ser efêmeras, e a taiga não perdoa a arrogância. Helena se lembrou das últimas palavras de Dmitri: "Estou indo embora por ela, você não importa mais?" Aquelas palavras cruéis e definitivas deixaram uma cicatriz em seu coração, mas a dor estava lentamente se transformando em força. Cada respiração gélida, cada lasca de neve penetrando em sua pele, reforçava sua determinação. Ela precisava sobreviver, não por Dmitri, mas por si mesma. Enquanto caminhava, o frio tornou-se quase insuportável. Suas mãos dormentes deixavam cair pequenos flocos de neve, e seu rosto estava coberto de gelo. Em um dado momento ela desabou, incapaz de continuar. Seus olhos se fecharam, e o silêncio da taiga envolveu. Mas o destino já havia começado a mudar sua história. O som de passos abafados na neve fez com que ela abrisse os olhos. Ivan, um caçador solitário, apareceu entre os troncos das árvores cobertos de neve. Ele a olhou surpreso com sua fragilidade e força ao mesmo tempo. Sem hesitar, tomou-a nos braços e a levou para sua cabana. Lá, acendeu uma fogueira, deu-lhe água quente e um cobertor. Helena, aconchegada contra o calor pela primeira vez em horas, sentiu suas forças retornarem lentamente. Ela percebeu então que, apesar da traição de Dmitri, tinha uma chance de se reerguer, de sobreviver e talvez, de retomar o controle de sua vida. Enquanto isso, Dmitri estava completamente alheio ao que acontecia. Em seu conforto ilusório, ele ainda ria com Natasha, sem perceber que o vento gélido da taiga já preparava sua vingança. No dia seguinte, a taiga parecia ainda mais hostil. O vento uivava entre as árvores e a neve estalava a cada passo. Helena, agora aquecida pela fogueira e alimentada por Ivan, sentiu suas forças retornarem. Mas ela estava longe de estar fora de perigo. Cada passo que dava em direção à recuperação era uma batalha contra o frio, contra a fome e contra a injustiça que Dmitri lhe infligira. Enquanto isso, Dmitri desfrutava do seu conforto, alheio ao fato de que a própria natureza começava a se vingar de sua arrogância. Ele havia levado Natasha para passear na floresta, confiante, rindo da própria coragem e da ilusão de uma vida perfeita.
Mas a taiga é imprevisível. Um som repentino e abafado ecoou. Um monte de neve causado por uma árvore que cedeu sob o peso da geada. Natasha, assustada, caiu, soterrada sob galhos e neve. Dmitri tentou libertá-la em pânico. Mas quanto mais se movia, mais a neve afundava ao redor deles, e ele percebeu com horror que estava sozinho, impotente para salvar a mulher que pensava ter conquistado. Naquele exato momento, Helena, sentindo suas forças retornarem, compreendeu que a justiça às vezes toma caminhos inesperados. No relativo aconchego da cabana de Ivan, ela ouviu o vento uivando lá fora, e uma estranha sensação de calma a invadiu. Dmitri logo pagaria por sua arrogância, mas não com as próprias mãos. A natureza, o destino e a traição se encarregariam disso. Ivan, pressentindo a aproximação do inverno e da taiga, ofereceu-se para ajudar Helena a se preparar para seu retorno à civilização, mas também para ajudá-la a pensar em como confrontar Dmitri caso seus caminhos se cruzassem novamente. Helena, com os olhos brilhando, aceitou. Ela não estava apenas tentando sobreviver, queria que a traição fosse reconhecida, que as mentiras e o egoísmo fossem punidos. Enquanto isso, Dmitri lutava sob o peso da neve, percebendo que nunca se sentirá tão impotente em toda a sua vida. Natasha gritou, cerrando os punhos de frio e medo, e Dmitri sentiu pela primeira vez o que significava ser abandonado e estar sozinho. O vento parecia zombar dele, trazendo consigo os sussurros gélidos da floresta. A traição sempre se volta contra quem a cometeu. O tempo passava na taiga com uma lentidão quase cruel. Helena, agora fortalecida por alguns dias de descanso e pelos cuidados de Ivan, começava a recuperar totalmente as suas forças. Todas as manhãs treinava para caminhar mais tempo na neve, para enfrentar o frio e para vencer os seus medos. A dor que sentirá nos membros transformará-se em determinação. Nunca mais seria vítima de Dmitri. Ivan, silencioso, mas atento, observou essa transformação. Ele já vira muitas coisas na floresta, mas nunca uma mulher traída se erguera com tamanha força silenciosa. Ele sabia que Helena não só sobreviveria, como também faria justiça à sua maneira. Entretanto, Dmitri não havia encontrado Natasha. O deslizamento de terra o separara, e agora ele vagava pela floresta tremendo, faminto e desesperado. Sua autoconfiança, arrogância e egoísmo haviam desaparecido num instante, substituídos por puro medo. Cada passo que dava na neve profunda o aproximava de uma verdade que ele não queria encarar. Ele não era nada sem aqueles que desprezava. Helena, por sua vez, decidiu que era a hora de retomar o controle. Com Ivan como guia, ela se aproximou do lugar onde Dmitri pensava estar seguro. Ela sabia que não precisava de violência para corrigir seu erro. O frio, a solidão e sua própria miséria lhe ensinariam a lição. Quando avistou Dmitri por entre as árvores, a visão a fez estremecer, mas não de medo. Ele estava sozinho, tremendo, o rosto pálido e marcado pelo pânico. Natasha não estava lá. O homem que a traíra, que a abandonara na neve e na doença, não era mais o homem confiante que ela conhecera. Helena avançou calmamente, seus passos silenciosos na neve fresca. Dmitri ergueu os olhos e a viu, e pela primeira vez, o medo venceu sua arrogância. Seus lábios tremeram, incapazes de formular um pedido de desculpas. O vento gélido soprava ao redor deles como que para sublinhar o óbvio. A traição tinha um preço, e ele estava prestes a ser pago. Sem dizer uma palavra, Helena o fez lembrar de cada momento de seu abandono, cada sorriso cruel que trocara com Natasha, cada palavra desdenhosa que proferira. Tremendo, Dmitri sentiu a solidão, o medo e o arrependimento o invadirem como neve sobre uma floresta. O destino o havia atingido, e não havia escapatória. Helena, agora no controle de sua vida, virou as costas para Dmitri. Ela não precisava puni-lo mais. A floresta gelada cuidaria disso, e ele aprenderia da pior maneira o que significa abandonar aqueles que te amam. Naquela manhã, o vento soprava com mais força na taiga. A neve estalava sob os pés de Helena enquanto ela avançava com uma determinação gélida. Ela não tinha mais medo de Dmitri nem da floresta. Cada árvore, cada rajada de vento, agora parecia estar do seu lado. A traição havia forjado nela uma força que nada poderia deter. Enquanto isso, Dmitri continuava vagando, exausto, faminto e congelado até os ossos. O medo havia substituído a arrogância. Seu orgulho se desfez no silêncio gélido da floresta. Ele sabia agora que a vida que pensava controlar havia desaparecido num instante, varrida por seu egoísmo. Natasha não estava mais lá para protegê-lo, e nenhum abrigo o aguardava. Cada passo lembrava do abandono e da crueldade dela. Helena finalmente o avistou. Ele estava encolhido perto de uma árvore, tremendo e desorientado. Seus olhos, antes cheios de orgulho e desprezo, agora refletiam puro medo.
Ela avançou lentamente como uma sombra da justiça. Dmitri ergueu o olhar e quis falar, mas nenhuma palavra lhe saiu. Ele era prisioneiro de sua culpa e da própria natureza. Helena parou a poucos passos dele. Seu olhar, frio e límpido, carregava o peso de todas as feridas que ele lhe infligira. Sem dizer uma palavra, ela deixou Dmitri entender. A floresta, o frio e a solidão o ensinariam o que ele, com tanta arrogância e orgulho, não conseguirá compreender. O vento voltou a soprar, trazendo consigo redemoinhos de neve que pareciam dançar ao redor de Dmitri. A temperatura despencou e ele sentiu o peso do frio penetrar em seus ossos. A fome e o cansaço o obrigaram a permanecer imóvel, incapaz de se mover. Ele compreendeu então que a sobrevivência não dependia de seu charme ou de seu dinheiro, mas de sua capacidade de respeitar e proteger aqueles que desprezava. Helena deu meia volta e desapareceu na neve. Ela não precisava bater nele, insultá-lo ou buscar vingança direta. O destino, a própria taiga, a cuidaria de Dmitri. Sua traição e egoísmo o haviam levado a essa solidão gélida. Algumas horas depois, enquanto o sol se punha atrás das árvores cobertas de neve, Dmitri percebeu que a floresta jamais o perdoaria. Sua vida, outrora repleta de certezas e conquistas, havia sido reduzida a esse silêncio gélido. A lição foi dolorosa, mas perfeita. Helena, por outro lado, caminhava em direção à liberdade e ao aconchego de uma aldeia a poucos quilômetros de distância. Sua raiva se transformara em força, sua dor em resiliência. Ela sobrevivera, triunfara e, acima de tudo, provara que a traição jamais esmaga aqueles que encontram a coragem de se reerguer. O destino interveio e a justiça foi feita. Na taiga, a mulher abandonada tornou-se mais forte do que o homem que a traiu.